Primeiro, é a questão da preparação do sistema de saúde para os desastres, né? A preparação do SUS, de tal forma que a gente tenha unidades de saúde que estejam absolutamente preparadas para os eventos extremos, ou seja, que possa mobilizar seus recursos existentes em situações que se diferenciam da sua rotina. Isso significa que a gente precisa ter unidades com profissionais preparados e estruturas adequadas a essa situação. Existe uma iniciativa mundial que se chama Iniciativa de Hospitais Seguros. Essa é uma das funções nossas do ponto de vista de preparação dos serviços de saúde. Hospitais Seguros é uma iniciativa que está em processo de implementação, ou seja, a preparação dos hospitais para essas eventualidades, né? Isso é um processo, nós não podemos dizer que temos hospitais seguros espalhados pelo mundo, inclusive. É uma iniciativa nova essa, né? Porque a questão da mudança climática tem mobilizado as instituições de pouco tempo para cá. Então, eu diria que são algumas novidades que estão colocadas aí no cenário futuro, próximo, mais de médio e longo prazo. A outra questão importante, no caso da saúde, é a ocorrência de doenças, objetivamente, a partir das mudanças climáticas, né? Nós temos uma série de cenários construídos já por especialistas que colocam que a ocorrência de doenças como dengue, malária, leishmaniose, ou seja, principalmente doenças geradas e relacionadas à sua transmissão com a existência de vetores, elas têm forte influência das questões da alteração do clima, né? E para isso é importante que a gente esteja permanentemente direcionando pesquisas para a observação dessas mudanças, porque a mudança do comportamento dos vetores, a mudança do comportamento do modo como essas doenças se apresentam também é uma questão importante. Vou dar um outro exemplo que também tem a ver com as doenças transmissíveis, mas não necessariamente com doenças transmitidas por vetores, né? As doenças ligadas ao saneamento básico. A partir do momento que você tenha a ocorrência de mudanças num determinado território, você tem acesso dessas pessoas à água contaminada, né? E isso gera a ocorrência de doenças que muitas vezes, como por exemplo hepatite, né? Que muitas vezes não estão naquela previsibilidade que você teria numa situação normal. Então eu diria que esse processo de estudos acerca da ocorrência de doenças, tanto no que se refere à mudança do clima, quanto ao que se refere à ocorrência de situações que geram doenças transmissíveis, também tem a saúde tem um papel importante. E eu diria que, dentre uma série de outras questões, a atuação do setor saúde deva ser dirigida para os profissionais de saúde, né? Então, o papel hoje de uma equipe de saúde da família, o papel de um agente comunitário de saúde nas situações de mudança de perfil epidemiológico, ou seja, a mudança do perfil de ocorrência de doenças a partir dessas mudanças do clima, o setor saúde tem a obrigação e o papel de preparar os profissionais para isso, para evitarmos que esses assuntos gerem situações, na verdade, inesperadas, que hoje a gente tem maior capacidade de previsão, né? Então, como eu já disse, né, quer dizer, aumento de doenças, ocorrência de novas doenças também, ou mesmo a ocorrência de doenças que a gente chama de reemergentes, né? Ou seja, doenças que muitas vezes estão controladas e que, em função, né, da situação de alteração climática, elas passam a ter uma relevância maior. O GT Clima, Saúde e Cidadania ele tem como objetivo trabalhar a expansão dessas iniciativas de modo que elas possam ser dadas em rede, né? Então nós agrupamos um pequeno conjunto de instituições de porte, né? Neste caso, o Ministério da Saúde, a própria Fiocruz, que é um órgão do Ministério, mas nós estamos trabalhando lá com a Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, e várias organizações da própria Fiocruz, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, o COEP, no sentido de provocar
estas instituições e outras que não estão diretamente vinculadas ao GT Clima, Saúde e Cidadania, no sentido de direcionar essas instituições para pesquisa nesse campo, que muitas vezes estão sendo realizadas, mas não com a relevância merecida. Além disso, também, as atividades de ensino e de desenvolvimento tecnológico, ou seja, direcionar também, e esse grupo de trabalho tem esse objetivo, fazer com que as instituições direcionem suas capacitações, seus processos de formação, as suas pós-graduações para essas atividades, de tal modo que a gente consiga colocar a agenda relacionada à questão dos eventos climáticos extremos e também da mudança do clima de uma forma geral como uma pauta para a definição de objetos de teses, de objetos de dissertações, objetos de pesquisa e objetos mesmo dos cursos que hoje são realizados. De outro modo, a questão do desenvolvimento de tecnologias, que eu diria que a principal atividade nossa seja na sistematização de tecnologias sociais para o enfrentamento dessas mudanças climáticas, né? Seja naquilo que se refere às questões ligadas à ocorrência de doenças, mas mesmo nas atividades de promoção e prevenção, né? Ou seja, na atividade de prevenção e promoção da saúde, né? E a gente sabe que a própria sociedade desenvolve uma série de iniciativas, de tecnologias que podem ser definidas como tecnologias sociais, que a gente precisa sistematizar e vermos modos de reaplicação dessas tecnologias. Então eu diria que esse é um outro papel importante do GT Clima, Saúde e Cidadania. A ideia nossa foi estabelecermos primeiramente um termo de cooperação que foi assinado no final do ano passado entre a Universidade Federal Fluminense, a UFRJ, a Fiocruz e a Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração. E a partir daí definimos um programa de trabalho que ele, na verdade, hoje está em execução, né? Seja também no redirecionamento de pesquisas, como na realização de alguns trabalhos. Vou dar alguns exemplos, né, do que é a nossa intenção. Trabalhar, por exemplo, com estados e municípios, e aí nesse caso, no Rio de Janeiro, nós já estamos tentando fazer isso, para a preparação dos quadros de defesa civil, que muitas vezes a gente encontra muitos quadros qualificados, mas eles muitas vezes estão concentrados. Nós temos hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, estruturas de defesa civil muito qualificadas em alguns municípios. Para dar exemplo, não são só esses, mas o município do Rio de Janeiro e o município de Angra dos Reis, por exemplo, têm estruturas muito qualificadas. Só que a gente precisa disseminar essa informação para o Estado como um todo. Então, esse seria um papel nosso, de trabalhar a preparação do conjunto de estruturas municipais para o enfrentamento de desastres. A outra coisa importante é reunir inteligência. A inteligência no Rio de Janeiro para esta área existe e é bastante consistente aqui nas universidades e na própria Fiocruz. No entanto, a gente não observa ainda um trabalho coordenado, um trabalho que seja potencializado pela interação. A tentativa do Centro de Pesquisa, do Centro de Estudos e Pesquisas para a Redução de Desastres é essa, da gente conseguir fazer com que haja uma coordenação maior do trabalho e um direcionamento efetivo. Nós pretendemos fazer isso em associação, inclusive, com outras instituições. Já buscamos a PUC do Rio de Janeiro, estamos em tratativas com a Petrobras no sentido da busca de sustentabilidade para esse centro, e a própria Fiocruz já ofereceu um terreno para a constituição de um prédio, mas o nosso objetivo hoje não é um prédio, né? Termos uma estrutura, é fazer um trabalho em rede, né? Primeiro, explorarmos ao máximo as estruturas já existentes, para depois, num determinado momento, a gente constituir aí sim uma estrutura física que possa ofertar cursos, fazer pesquisas, fazer desenvolvimento de tecnologias para essas situações de desastre que ocorrem aqui no Rio de Janeiro e, na verdade, dando um apoio para a Secretaria Nacional de Defesa Civil,
no sentido do estabelecimento de protocolos de trabalho, né, em situações de desastre, no sentido da vinculação do sistema de saúde, principalmente, a essas questões ligadas aos desastres. Nós temos uma proposta, por exemplo, de preparação e de cursos para os agentes comunitários de saúde atuarem nessas situações. Então, são algumas das iniciativas que nós estamos programando para esses próximos anos aí.